Queria falar para vocês sobre um prebiótico, tá? Eu vou mostrar uns slides aqui para vocês, um prebiótico muito interessante, tá? Que pode nos ajudar no combate de uma alimentação inadequada, tá bom? Deixa eu mudar aqui só. Um minutinho só. Chamado Resistade, tá? É um suporte ao sistema imunológico natural. É uma fibra, tá? Ela vem de um pinheiro lá da América do Norte, lá dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos. Ela é um ingrediente natural com suporte imunológico. Você imagina só, como é que o pessoal consegue fazer um negócio? Eu vou falar do Resistade aqui para vocês rapidinho, antes de mostrar propriamente os slides. A pessoa acha uma árvore chamada lariço, tá? Aí tem um processo tecnológico absurdo que faz formar, além de ser uma fibra alimentar para o nosso corpo, que vai, na hora da fermentação, produzir ácidos graxos de cadeia curta, nutrindo a nossa mucosa intestinal, principalmente os colonócitos, evitando que a gente tenha câncer de intestino grosso, melhorando a produção de muco, evitando com que as células ruins, as LPS, penetrem no nosso sistema imune para desequilibrar o nosso sistema imune. Os ácidos graxos de cadeia curta agem também nas células T, nos linfócitos T regulatórios do nosso sistema imune, nos ajudando, nos fortalecendo para combater as infecções. Então, uma fibra que faz isso. Além disso, essa fibra é rica em polifenóis, que são alimentos para bactérias boas, do nosso intestino também, além de ter um poder antioxidante, um varredor de radicais livres absurdo para o nosso corpo. Mas o mais interessante do Resistade, e que me chama muito a atenção, é que ele tem uma ação direta, tanto no nosso sistema imune inato, que é a nossa infantaria, tá? Combatendo o inimigo, ele aumenta o número de soldados, de homens, a força, ele coloca granada, bazuca, ele coloca tudo que vocês possam imaginar na nossa linha de defesa para nos combater, e também ativa o nosso sistema humoral, o sistema adaptativo, que vai produzir anticorpos, imunoglobulinas, através do linfócito B. Então, ele tem 4 ações, tá? Prebiótica, tradicionalmente falando, como eu expliquei para vocês, rico em fitoquímicos, absurdo, e tem o mais importante de tudo, um produto apenas, é a modulação do sistema imune, tá? Então, ele é um ingrediente natural com suporte imunológico. Ele é derivado dessas árvores que eu falei, lariço da América do Norte. Essas árvores que parecem pinheiro, tá? Deve ser um pinheiro. E contém essa arabinogalactana, que é essa fibra dietética solúvel que vai ser responsável pela formação dos ácidos graxos de cadeia curta e também que vai ser responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune, que nós vamos explicar daqui a pouco para vocês. O polifenol é principalmente rico em taxifolina e quercetina, tá bom? Aqui foi o que eu falei para vocês. Esse pinheiro, eu não sei como é que o pessoal acha isso. Honestamente, falar para vocês, eu admiro, né? Você vê, olha o tamanho dos Estados Unidos, o pessoal acha um pinheiro que consegue dar um produto, em um único produto, 4 funções extraordinárias que é inacreditável. Aqui é o processo de produção, que é uma tecnologia. Ele é extraído, é feita a extração, colocado na água, é feita a clarificação, o refinamento, a concentração, até chegar no produto final. Então, o processo de extração patenteado de arabinogalactano, lariço, né, o nome da árvore, e polifenóis das árvores da América do Norte. Então, tem todo um processo, tá, do Resistade até atingir e ter todos esses benefícios que eu expliquei para vocês, tá bom?
que eu já expliquei um pouquinho sobre isso. Ele tem uma estimulação direta e indireta de células imunes e citocinas. Ele é um alimento para a nossa flora intestinal boa, aumentando nosso microbioma bom. E também ele fermenta, por ser uma fibra, ele fermenta e produzindo ácidos graxos de cadeia curta, tá? Principalmente o butirato, que vai ter uma ação importante e, consequentemente, por ser uma fibra, reduzindo a amônia da luz intestinal, tá bom? Aqui o mecanismo de ação dele, ele penetra, a beta-galactano está aqui, né? Ele penetra transcelular, aqui são as células dendríticas, são as células que são as células de defesa do nosso corpo, que coloca lá, que cheira e vê se é coisa boa ou ruim, apresentadores de antígenos, aí eles olham, opa, isso aqui é bom. Isso vai fortalecer os linfócitos T e os linfócitos B do nosso corpo, melhorando tanto a resposta imune inata, como eu falei, aumentando o poder dos linfócitos T, melhorando a quantidade de citocinas que os nossos macrófagos, interleucinas e outros produtos que ele produz para a nossa defesa, caso haja um ataque do inimigo, tá bom? Acho que isso vale muito a pena. E fala do processo de fermentação dos ácidos graxos de cadeia curta, também ativando aqui, regulando a produção dos leucócitos e deixando, como eu falei para vocês, os leucócitos mais fortes para os linfócitos mais fortes, os macrófagos mais fortes para a produção de citocinas, tá bom? Como eu falei, o Resisteide como uma fibra prebiótica, ela é caracterizada por um aumento benéfico da microflora intestinal, aumenta lactobacilos, aumenta bifidobactérias, aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, diminui os níveis de amônia, é bem tolerado, tem uma fermentação lenta e completa, então evita da pessoa usar um pré-biótico e ter muito gases. Quantas pessoas a gente sabe aí que usa, principalmente fósforo, por exemplo, dá muito gases, né? Um estufamento muito grande. E não tem as mesmas funções que o Resisteide tem, tá bom? Aqui do sistema imune inato, eu já falei para vocês, uma proliferação de células imunes benéficas, eficaz na proliferação de macrófagos e monócitos, aumento das células brancas do sangue, porque a gente tem que entender o seguinte, pessoal, você está com uma infecção em alguma parte do seu corpo, o seu quartel-general é seu intestino, 70%, 80% do sistema imune está lá. O negócio, o pessoal fala, pessoal, está tendo uma guerra lá longe, estão precisando de soldado. Bom, a turminha pega o exército, vai embora, cai na corrente sanguínea, aumenta glóbulos brancos, aí você faz um hemograma da pessoa, tá lá, com infecção. Como é que você sabe que está com infecção? Porque aumentou a quantidade de glóbulos brancos, que significa que o seu exército está aumentado porque ele está correndo atrás de alguma infecção. Da onde? Você tem que investigar. Então, o médico tem que ver. Às vezes tem uma infecção indetectável, a princípio, aí vai ver uma infecção urinária que justificou o aumento dos glóbulos brancos do nosso corpo, que veio da onde? Do nosso intestino, pessoal. O nosso intestino é que manda, tá? Nosso tecido linfóide intestinal manda na imunidade do nosso corpo. Além disso, o Resisteide também melhora, deixa mais forte as células natural killer, eu falei para vocês, ficam mais armadas, aumentando a quantidade de citocinas. E na resposta do sistema imune adaptativo, que está relacionado aos linfócitos B, ao aumento da resposta de anticorpos ao antígeno. Os linfócitos B, eles produzem umas células plasmáticas que vão lá e grudam no inimigo, tá? Enche de anticorpos no inimigo para sinalizar que os glóbulos brancos irem atacar. É como se tivesse, ó, isso aqui é inimigo. Aí vai lá e ataca, entendeu? Então ele melhora também a produção de anticorpos e aumentando também as células T. Rico em polifenóis, como eu falei, que é um poderoso antioxidante, reduz o estresse oxidativo e diminuindo a quantidade de radicais livres,
e, consequentemente, com certeza, diminuindo os danos celulares, né? Aqui uma coisa que eu achei extraordinária, tá? Isso aqui eu queria compartilhar com vocês. É muito interessante esse trabalho, o apoio à resposta imunológica adaptativa. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma turminha, tá? Que aqui fizeram um estudo duplo cego, pegaram 80 adultos saudáveis que não tinham sido previamente vacinados. Eles pegaram no dia zero aqui, eles deram para uma turma o Resistade e para outra turma não deram nada. Deram uma cápsula vazia, um sachê vazio, um sachê com que não tem, com placebo, né? E aí, no dia 30, eles imunizaram a turma, deram a vacina do tétano e da influenza para o pessoal. E fizeram uma monitorização. O que foi surpreendente é que quem usava Resistade conseguia ter a resposta adaptativa, produzia imunoglobulina G, estando imune ao tétano e ao vírus da influenza. Olha que interessante. Se a gente trazer isso para os dias atuais, você vai falar para mim, Juliano, isso pode acontecer a mesma coisa com as nossas vacinas que nós estamos recebendo nesse momento? Com certeza sim, porque o mecanismo é o mesmo, né? A partir do momento que você tem uma saúde, que você dá uma saúde para o seu sistema imune, a resposta que você vai ter é completamente outra, não tenha nem dúvida disso. Não tem como você comparar você usando um produto que aumenta o seu sistema imune com uma pessoa que não está usando, entendeu? Acho que isso é importante a gente pensar nisso, tá? Deixa eu só colocar um golinho de água aqui, que a minha boca tá seca, seca, seca. Um minutinho só. Manda as perguntas aí, pessoal, tá? Que a Cássia vai selecionar as perguntas, aí a gente vai respondendo conforme a Cássia vai selecionando para nós lá, tá bom? Aqui o resultado demonstrou-se pela primeira vez que o Resistade pode ter um efeito imunoestimulante seletivo sobre a imunidade adaptativa quando desafiado por um antígeno. Foi o que eu acabei de falar. Melhor a nossa resposta. Aqui um outro estudo bem interessante em pessoas com infecções respiratórias. E esse trabalho mostrou que o Resistade tem um potencial de modular a resposta imunológica aos agentes patógenos invasores à distância. Tá? Então, pessoas que têm resfriado, se você tem resfriado constantemente, você pode aumentar a sua imunidade, você pode diminuir a possibilidade de você ter resfriado. Ah, eu tenho amidalite de repetição, sinusite de repetição, mas eu tomar um prebiótico, vai melhorar o meu sistema imune? Vai, porque 70%, 80% do seu sistema imune está no seu intestino. É isso que a pessoa tem que entender e que a gente muitas vezes não consegue compreender, tá bom? Que são artigos, existem vários trabalhos publicados em relação ao Resistade. Aqui você vê, ele pode ser usado em crianças a partir de 4 anos de idade com segurança total, tem vários estudos, 507 estudos em crianças, em adultos, mas tem muitos trabalhos sobre tudo que vocês possam imaginar sobre esse produto. Tá bom? O aumento benéfico da microbiota, o aumento da proliferação de monócitos, né? Melhora da resposta anticorpos à vacina. Então é só para mostrar para vocês que esse é um produto que foi estudado, é um produto que pode fazer realmente diferença na nossa saúde. Ele é um produto seguro, isso aqui, essa é a autoafirmação GRAS aqui, é dizendo que ele tem uma segurança com notificação do FDA nos Estados Unidos. Ele é aprovado pelo FDA como um aditivo alimentar, ele é livre de alergênicos, tá? Não tem notificação de efeitos secundários com o seu uso, é um prebiótico, tá bom? E não tem interação nenhuma com outras substâncias. Tá terminando, tá, pessoal? Só um minutinho. A gente já vai começar as perguntas, tá? E para concluir, tem uma alta aceitação no mundo, mesmo em consumidores que praticam uma dieta pobre em fibra, é muito fácil de ser consumido, pode ser tomado durante o ano todo. Se você pensa em imunidade, você pode tomar 1,5 gramas em sachê uma vez por dia,
o horário da sua preferência, com comida, sem comida, em jejum, do jeito que você quiser. Você dilui um sachê de 1,5 gramas e coloca na água e toma. Ou você pode usar como um pré-biótico propriamente dito, para melhorar a sua microbiota intestinal, você já pode usar até 4,5 gramas ao dia. Aí vai depender da experiência e de cada caso. Hoje, atualmente, se você pensa em melhorar uma resposta à vacina, por exemplo, você pode pensar em usar ele 1,5 gramas uma vez por dia, tá bom? Queria que voltasse a tela aqui para mim um pouquinho, em mim. Bom, pessoal, quando a gente fala em saúde, a gente começa em, principalmente, saúde intestinal. Aqui eu poderia ficar horas e horas e horas falando para vocês, tá? O papel da microbiota intestinal, além da imunidade, no emagrecimento, tá? Do GLP-1, PYY. Já falei de neurotransmissor cerebral. Gente, você pode falar de microbiota intestinal, você tem horas e horas de vídeo para falar. Mas a base que eu quero passar para vocês, e deu para perceber, que o Resistei é um alimento. É um alimento. Agora eu pergunto para vocês, pensem mais, fazer vocês raciocinarem, pensem mais no que vocês estão colocando na boca de vocês, no que nós estamos mandando os nossos pacientes consumirem. Tomar cuidado, tá? Infelizmente, tá? A gente não foi treinado para aprender a orientar uma alimentação saudável para ninguém. Nós achamos que um óleo vegetal, um óleo de canola é bom, um óleo de soja é bom, um óleo de milho é bom. É ruim, é inflamatório. A humanidade não consumia esse óleo. A gente acha que um sal refinado, um sal light é bom. Não, o bom é sal integral, sal da terra, tá? Que não foi mexido pelo homem. Aumenta a nossa imunidade. Água, portanto, beber água, tá? 35 ml por quilo dia de água. Água de boa qualidade, de preferência uma água ionizada, com pH alto. Livre de metais tóxicos, livre de sujeira. Você que tem condições de suplementar, suplemente vitamina D, sempre associada a K2. Resistei, uma nova opção que você pode usar para aumentar o seu sistema imune. Coenzima Q10, magnésio. Quanta coisa boa não existe de suplementos que podem fazer total diferença na nossa vida. Enzimas digestivas. Não deixe pedaço de comida mal digerida chegar no seu intestino para ser comida para flora bacteriana ruim. Gostaria muito que vocês pensassem sobre isso para a gente tentar realmente melhorar o alicerce da nossa construção e parar de ficar trocando toda hora o telhado, tá bom? Esse é o recado que eu tinha a dar para vocês, tá? Espero vocês aí espero a Cássia agora, se tiver alguma dúvida, a gente puder responder. Estou à disposição, Cássia. Olá, doutor. Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo, tranquilo. Que aula maravilhosa, doutor. Estava até aqui pensando, acho que eu não vou nem jantar hoje. O meu jantar não está tão saudável assim. Bom, tem algumas perguntas aqui, viu, doutor? Muita gente te parabenizando, aí falando que adora as suas lives, o seu canal, enfim. Nós temos uma pessoa aqui, chama Márcia de Paula. Ela fala que há 10 meses ela tem uma sensação que algo está agarrado na garganta, que ela já não sabe mais o que tomar. Ela é bariátrica há 2 anos e receitaram pantoprazol e sertralina para ela. Bom, Márcia, é o seguinte, ó, paciente que fez cirurgia bariátrica, normalmente a cirurgia bariátrica que é mais realizada é a gastroplastia tradicional, a FOB capela, onde infelizmente há um desvio do estômago. Então você come, você fica com o estômago com 50 ml apenas. Então você come,
cai nessa bolsa pequenininha, que já tem uma emenda com o intestino. Então você come, mas você não consegue digerir adequadamente o que você comeu. Seja um carboidrato de boa qualidade, seja gordura, seja proteína. Então, é obrigatório no paciente bariátrico o uso de enzimas digestivas. Aí você fala, quais enzimas digestivas, Juliano? As enzimas digestivas que deveriam ser produzidas no estômago, o cloridrato de betaína substitui o ácido clorídrico do estômago, que você pode usar, ou você pode usar a pepsina também, ou a pepsina também, porque a fisiologia depende da ativação do ácido, da acidez, para transformar o pepsinogênio em pepsina, e a pepsina que vai quebrar a proteína, vai fazer virar um caldo a proteína animal. Infelizmente, Márcia, você não tem mais enzimas digestivas. A cirurgia sua, infelizmente, ajudou você por um lado e te prejudicou por outro. E, consequentemente, você está chegando pedaço de proteína mal digerido no seu intestino. Isso você deve estar com uma desbiose absurda, infelizmente, tá? Deve estar com aumento de permeabilidade intestinal, com o sistema imune seu, com certeza, ruim, abalado. E isso pode levar a sinais a distâncias, doenças a distâncias. Você pode estar tendo alergias alimentares que você nem imagina. Às vezes você está comendo uma castanha, às vezes você está comendo uma coisa, entre aspas, saudável para o outro, mas que para você, devido a esse aumento de permeabilidade intestinal, pode dar sintomas atípicos. Muco na garganta, infecção de garganta de repetição, que também tem a ver com o sistema imune abalado. Então, eu recomendo a você sempre, é importante investigar, faça uma endoscopia, às vezes por trás de uma simples queixa de sensação de secreção na garganta, pode ter uma doença associada. Eu acho muito importante a gente sempre investigar a fundo, tá? Mas adiantando para você, se você quiser ter uma vida saudável daqui para frente, faça uso de enzimas digestivas e entenda que você necessita suplementar N tipos de minerais. Vai ter que suplementar aminoácidos essenciais e outros, e muita outra coisa, só que em dose maior, tá? Porque você, além de reduzir o estômago, você também tem um pedaço de intestino que diminuiu, um pedaço de intestino onde você teria absorção e você não tem mais, tá bom? Então você precisa procurar um profissional realmente para te ajudar a fazer a diferença na sua saúde, tá bom? Bom, a próxima, doutor, é do Marcelo Silva. Ele fala que a mãe dele tem 88 anos, é cadeirante, tem Alzheimer e ela fica com os pés gelados. O que ele pode fazer? Nossa, isso é uma coisa muito inespecífico, sabe? É. Isso é uma... são assim, existem algumas coisas raras, estranhas e peculiares, tá? Então você vê que é complicado. Eu falo assim, tem casos que a gente tem que apertar, a gente tem que examinar, tá? É difícil eu poder, Marcelo, dar uma opinião para ti, para que realmente resolva o problema da sua mãe. Mas uma dica aqui que eu vou te dar, eu não posso deixar de te dar, tá bom? Não tem jeito, você está aqui. Pés gelados, tá? Tem que ver circulação. É importante fazer um ultrassom com Doppler, tá? Para ver se não tem um comprometimento vascular. Ela tem 88 anos, provavelmente tenha. É uma pessoa que tem Alzheimer, tem dificuldade de se expressar, o que deve ser muito difícil. Isso gera um sofrimento imenso na família. E eu acho importante suplementar, tá? Eu acho assim, você tem que procurar um médico para buscar suplementações para sua mãe, investigar a sua mãe e caminhar junto com a sua mãe. Porque casos assim necessita do médico, do profissional do seu lado, tá bom? Tá. A Eladir Valente, ela fala que um médico de Florianópolis recomendou uma farinha de trigo chamada OO, não sei se é assim, que é importada da Itália, e que, segundo ele, essa farinha não é transgênica.
O que o senhor acha? Então, eu não conheço, tá, Eladir? Eu não saberia, espera só um minutinho. Eu não saberia te dizer. Aqui, ó, peguei aqui, ó, a minha equipe de apoio me deu aqui, que é uma farinha, ela é uma farinha super refinada, 100% natural, feita com os grãos de trigos mais fracos. Isso significa que ela tem um teor de glúten menor e, ao mesmo tempo, em que absorve mais água. Eu não conheço, tá bom? Eu vi agora aqui no Google, mas eu não saberia te dizer. Pelo visto, pode ser que seja uma vertente do trigo original, do trigo antes de 1970. O que com certeza o trigo foi um excelente alimento para a humanidade. Pode ser que isso seja uma opção, tá bom? Eu vou estudar, vou ver isso aí. Agradeço essa pergunta, porque eu vou atrás disso, vou aprender, tá bom? Obrigado. O Flávio, doutor, pergunta se a gente tem que parar de comer o tão querido pãozinho francês. Flávio, não tem jeito, Flávio, tá? Eu vejo as pessoas que mordem o pão, muitas pessoas gemem quando comem um pão quentinho com margarina, com manteiga, com pão, sei lá, você vai. A pessoa, na hora que dá o primeiro bocado, a pessoa grita, sabe? Ai, que delícia, meu Deus do céu. Por quê? Porque, infelizmente, esse trigo libera peptídeos, que são gluteomorfinas, que são transformados em gluteomorfinas que penetram no nosso intestino e vão até o sistema nervoso central, ocupam receptores opioides, onde drogas agem, nos dando prazer. Você entende? É muito difícil a gente ficar livre do trigo. Não é fácil, porque ele causa prazer. Ele dá um negócio delicioso, sabe? Isso mesmo. E você, quando você está com fome, passa na frente de uma padaria, você vai entrar, você vai pegar uma coxinha, você vai pegar uma esfirra, você vai pegar um pãozinho, um misto quente, alguma coisa assim. Quando eu falo para as pessoas, né, que não é o mesmo trigo, eu vi essa opção aí que eu não conhecia desse outro trigo, tá? E a gente tem que estar aberto para outras opções, mas o trigo tradicional, infelizmente, esse trigo que nós consumimos hoje em dia, é prejudicial para a nossa saúde. Ele é responsável pelo aumento da permeabilidade intestinal, que pode ocasionar doenças autoimunes, pode nos inflamar. Você que tem dor, está tratando dor, tem dor no joelho, tem dor no quadril, dor na mão, dor no ombro. Aí você come trigo, você está se inflamando, você não está ajudando você. Mas daí você está tomando anti-inflamatório, que vai piorar mais ainda a sua permeabilidade intestinal. Vocês entendem? Aí você está tratando a causa, não a consequência. E quando eu falo para tirar o trigo, não é para diminuir o trigo, tá bom? Porque diminuir um pouco adianta, tá? Na hora que você. É a mesma coisa, eu vou chamar um pedreiro para fechar a permeabilidade intestinal, lá, o muro da minha célula. O pedreiro vai lá, trabalha 2, 3 dias, usa glutamina, para probióticos, são probióticos mortos, que tem a possibilidade de fechar. Tá fechando a parede, aí vem o bandido e quebra. O vândalo vai e quebra. Você come trigo, quer dizer, fica num ciclo vicioso, tá errado, né? Então a gente tem que realmente repensar a nossa vida alimentar e tem que tirar o trigo, pessoal, não tem jeito. Eu sei que é difícil, mas tem que tirar o trigo. Existem algumas opções no mercado com pães sem trigo maravilhosos. E existe essa outra opção que eu vou estudar desse trigo 00 aí, que é italiano. Eu vou estudar também sobre isso, que é uma outra opção, talvez, para que as pessoas não fiquem tão sofrendo tanto por falta de comer um pãozinho, tá bom? Legal. Uhum. Bom, doutor, tem algumas perguntas aqui realmente sobre o Resisted, né? Perguntando aonde encontrar, quantas miligramas, quantas vezes ao dia. Então, assim, as principais farmácias do Brasil todo têm o Resisted, ou então pode entrar em contato com a gente e a gente indica a farmácia da região daquela pessoa, né? Quantas miligramas, como o doutor disse, 1,5 grama por dia é o suficiente, né? No sachê.
E aí, doutor, tem uma pergunta que talvez o Resisted possa ajudar. É da Lucinara Serafini. Ela fala que o filho tem 16 anos e ele vai muito ao banheiro, praticamente toda vez que come. Bom, isso é uma pergunta bem interessante, tá? Porque existe um reflexo chamado gastrocólico. Toda vez que a gente come, teoricamente, a gente deveria ir ao banheiro, porque é assim que os animais funcionam. E nós, por conta da nossa vida social, né, a gente não tem, mal tem tempo para comer. Quando você come, muitas vezes está trabalhando, você inibe o reflexo da evacuação, não é verdade? E a alimentação, infelizmente, nossa, é ruim. Muitas pessoas não comem verduras, não comem legumes, não comem fibras. Uhum. Né? Então, você pode, de uma maneira que eu falo assim, o melhor é comer o natural, fibras, verduras, legumes. Mas você não consegue, você não tem tempo. O que você pode fazer? Usar prebióticos bons. Resistente, uma excelente opção para você. Aí, no seu caso, você poderia usar já pelo menos 3 a 4,5 gramas ao dia. 1,5 gramas, 2 a 3 vezes por dia, porque você estaria com uma função de aumentar a quantidade de fibra solúvel, né? Uma fibra solúvel, para aumentar ácido graxo cadeia curta e ter toda aquela ação positiva no nosso organismo, tá bom? Tá. Tem algumas perguntas aqui também, novamente associada ao Resisted. Por quanto tempo se pode ser associado a lactobacilos? Pode, ele pode ser associado a lactobacilos. O tempo, se a gente pensar em 1,5 grama, né, doutora, a ideia é a gente tomar sempre, né, para Não ter a tem. imunidade fortalecida, enfim. É comida, pessoal. É isso que a gente tem que entender, tá bom? É uma comida prebiótica, é uma fibra. Você está tomando uma fibra. É a mesma coisa que falar, eu posso comer arroz e feijão. É todo dia, né? Nosso dia a dia. Isso é um luxo. Se você puder ter, fazer uso disso, com certeza a sua saúde vai melhorar. Eu não tenha nem dúvida disso. Pode usar com tranquilidade a vida toda, tá? Agora, em relação aos lactobacilos, a estratégia tem que ser muito bem pensada, tá? Por quê? É muito importante, quando a pessoa tem o aumento da permeabilidade intestinal, a gente não usar probióticos, que são lactobacilos, bifidobactérios vivos, inicialmente, tá bom? A gente tem que usar, se for usar, os probióticos mortos. Essa é a dica que eu dou para vocês, que são chamados paraprobióticos ou MAMPs, porque tem a função de fechar a permeabilidade intestinal. Depois de 3 meses desse construtor estar fechando a sua permeabilidade intestinal, aí é a hora de entrar com o probiótico vivo. Agora, o que você tem que entender? Não adianta nada você estar usando probióticos mortos, tá? Você pode matar ele num chá quente, por exemplo. Você pega, abre o probiótico, joga num chazinho quente e bebe, e você continuar comendo coisas que abrem a permeabilidade intestinal. Aí não tem jeito, tá? Ter uma má nutrição. Então é isso aí que eu queria acrescentar, tá? E quando você faz uso do Resistente, ele é um alimento e rico em polifenóis também para as bactérias benéficas do nosso corpo. Dessa maneira apenas você já estaria, de uma certa maneira, regulando a sua microbiota, tá bom? Doutor, tem uma pergunta aqui bastante interessante da Vera Maria. Ela fala que o marido dorme mal, com gases e refluxo, come pouco à noite, a alimentação é saudável e toma fórmula de enzimas. Os médicos não sabem o que ele teria. Qual que é a sua opinião? Olha, tem que investigar, sabe? É difícil. Eu tenho medo, porque assim, por trás de um simples sintomas de gases, estufamento abdominal, pode ter um câncer. É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Pode não ser nada, pode ser erro alimentar, pode ser deficiência de enzima, pode ser desbiose, pode, mas pode ser uma coisa mais grave. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é investigar. Então, fazer uma colonoscopia, ver se não tem nenhuma doença, alguma coisa mais grave no seu intestino que possa justificar os seus sintomas.
fazer uma endoscopia, um ultrassom, investigar todas as possibilidades para não ter perigo, tá, de você estar dando enzimas digestivas para um paciente que está com tumor, tá bom? Então, a dica que eu dou para você é: investigue primeiro, e depois que não é nada grave, melhore a sua alimentação, procure usar tudo isso que nós falamos nessa aula, suplementação, que com certeza a sua vida vai melhorar. Nós ficamos doentes porque nós colocamos só veneno na nossa boca. Nós temos que mudar a nossa concepção de alimentos, tá bom? A gente tem uma visão distorcida. Tá certo. Bom, doutor, agora as perguntas é mais aonde encontrar, como compra, enfim, isso a gente já falou que são nas farmácias de manipulação, ou então entre em contato com a gente e a gente indica a farmácia de manipulação aí da região de cada pessoa. Acho que é isso, né, doutor? Te agradeço aí mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter aceito a parceria. Enfim, sem querer dar spoiler, mas teremos mais aulas com o doutor Juliano. Só não vou aí citar quais serão os temas, mas vocês ainda nos verão em mais alguns encontros aí. E aqui, só para finalizar, né, eu queria aproveitar essa live, até para comentar isso também com o doutor, que nós temos um programa, doutor, que chama Papo Magistral, que é um programa para profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, enfim, todos os tipos de prescritores, os farmacêuticos e nós da Inove, para, na verdade, a gente trocar informações, diferentes pontos de vista, diferentes experiências, tudo a respeito desse universo magistral, que é um universo tão grande, né? Não só o tamanho e a quantidade das farmácias que a gente tem no Brasil, mas também o tanto de ativos, né, disponíveis para que os médicos possam fazer a prescrição. E a gente lançou esse programa, a gente já tem um vídeo gravado, né? É um vídeo longo. E aí, para facilitar isso, a gente criou e lançou exatamente hoje, né? O lançamento está sendo hoje, do canal Cortes do Papo, que na verdade vão ter pedacinhos mais curtos dessas entrevistas, desse papo magistral, então com muita informação. Então quem estiver aqui assistindo, vai lá no Cortes do Papo, se inscreva, ativa as notificações, e aí vocês vão ficar sabendo aí de todo o conteúdo que a gente vai conversar aí no Papo Magistral, tá bom? Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço aí a todos os ouvintes, né? Quem assistiu. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente ou também com o doutor Juliano, através do canal dele, do nosso, do Instagram, enfim. Tá bom? Obrigado, Cássia. Eu agradeço de coração, tá, o convite, a parceria, e espero que desejo a todos, obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, agradeço de coração, desejo uma excelente noite a todos vocês e um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite.